Bom, como muitos de vocês já têm visto, o dólar não para de se valorizar. Logicamente, nos últimos dias a gente teve algumas quedinhas, mas nada que seja realmente significativo ao ponto, de a gente sentir diferença. Por quê? O dólar vem subindo todos os dias, todas as semanas, e principalmente se a gente comparar o dólar index, que a gente tem euro, a gente tem ien japonês, a gente tem a libra inglesa, a gente tem o dólar canadense, a gente tem a krona da Suécia, a gente tem o franco suíço, e mesmo assim, conforme vocês estão vendo na tela aí, não parou de subir. Isso significa que todas essas moedas que eu falei para vocês estão mais fracas comparadas ao dólar. E o que tem causado isso? Nós iremos ver o euro a 90 centavos de dólares? Será que é isso mesmo o futuro? A Europa está falida? Então, vamos pro vídeo. Então, pessoal, se vocês ainda não são inscritos, se vocês não deixaram aquele like para continuar ajudando a gente a crescer, a espalhar esse conteúdo de qualidade que a gente tem produzido com muita dedicação, deixa aquele like, compartilha com aqueles 10 mil melhores amigos e vamos juntos. Para a gente entender o que a gente está acontecendo, a gente tem que analisar um cenário global, tudo que tem acontecido na economia nos últimos anos. E o que tem acontecido? Várias coisas, né? É verdade. Foi. Isso. Mas o principal foi, tudo começou com o descontrole da pandemia. Muita gente não sabia o que fazer, muitos países não sabiam o que fazer, acharam que a melhor solução seria trancafiar todo mundo. Logicamente, pode ter salvo muitas vidas, ou salvaram muitas vidas. Eu não sou cientista, não estou aqui para julgar isso ou falar isso ou aquilo. Eu estou aqui simplesmente para passar o que aconteceu e as consequências que tudo isso tem trazido. O primeiro ponto é, nos últimos 14 meses, o euro se desvalorizou mais de 20%. A gente tinha euro, basicamente, um euro comprava $1,25 e o euro já chegou agora a comprar 0,98 centavos de dólares. É uma tremenda pancada, principalmente na vida do europeu, até porque diesel é cotado em dólar, o gás, que aquece as casas na Europa, são cotados em dólares. Pra gente que mora no Brasil, isso não é uma coisa muito comum, Eu cheguei a aprender isso depois que eu cheguei nos Estados Unidos, porque aqui o chuveiro é esquentado a gás, o aquecimento das casas algumas vezes vai depender de como a casa foi construída, é feito a gás, mas fogão é elétrico, não é a gás, como é no Brasil. Logicamente tem fogão a gás, então vai depender de como foi construída a casa, mas em sua grande maioria o pessoal faz o aquecimento das casas com gás, faz o aquecimento algumas vezes das casas com eletricidade, vai depender de como é o modelo, mas eles usam gás tanto para esquentar a água, para trazer água quente nas torneiras, seja de banheiro, da pia da cozinha. Então é um pouquinho diferente da nossa realidade no Brasil, e tudo isso na Europa é cotado em dólar, porque todo mundo faz a negociação de petróleo em dólar, e o gás natural normalmente é extraído de onde se está extraindo petróleo, então tudo acaba vindo do mesmo lugar, tudo tem a mesma cotação, e se o euro está mais fraco, faz com que o europeu fique mais pobre, tá? É isso que a gente tem que ter em mente, porque se todas as moedas estivessem caindo da mesma forma, meio que estava tudo bem, a gente ia perder um poder de compra, mas as coisas iam continuar caminhando. Mas quando uma moeda, principalmente com a moeda mundial, que equivale a praticamente 63% das transações financeiras no mercado mundial, e essa moeda é o dólar, a gente passa a ter um problema quando esse dólar fica mais forte. E o que tem causado tudo isso, tá? Eu tô colocando aí na tela para vocês, no dia de hoje, dia 29 de julho, na sexta-feira, saíram alguns dados de inflação. Sempre que vocês olharem o CPI, que é o nosso IPCA brasileiro, sabe, que mede a inflação, todo mês o governo divulga, o IBGE faz a divulgação lá bonitinho, no exterior, seja Europa, seja Japão, seja Estados Unidos, vai ser o nome CPI, é o CPI, beleza? E aí a França divulgou o CPI dela, e o CPI da França foi de 6,1%, só que o esperado era de 6%, ou seja, veio acima, a inflação tá saindo mesmo do controle, eles não estão conseguindo fazer o controle dessa inflação. O CPI espanhol foi de 10,8%, e a gente ainda tem um problema na Espanha que a gente está com quase 30%. Olha isso, o desemprego da Espanha está em quase 30%, é muito superior ao desemprego do Brasil. Então a Espanha está em maus lençóis, muito por causa da burocracia, todas as leis trabalhistas, e isso acaba se tornando um problema, Um outro ponto também foi que a Alemanha divulgou seus dados de desemprego. Era esperado que tivessem sido solicitados 15 mil, sido preenchidos 15 mil pedidos de desemprego, e foram registrados 48 mil, ou seja, 3 vezes, um pouquinho mais de 3 vezes do que o esperado. Os GDPs, que seriam os PIBs, estão vindo acima, mas logicamente
é culpa de uma inflação muito mais alta. A Itália divulgou um CPI um pouquinho mais baixo, mas a Itália, gente, ela tem que divulgar mais baixo mesmo, ela tem que cair porque ela tem uma dívida superior até mesmo que o Brasil, e a Itália não é um país tão desenvolvido igual a gente pensa. Logicamente faz parte da Europa, mas a Itália com 150% de dívida em relação ao seu PIB, né, é um problema, porque ela tem passado por várias dificuldades, tanto na questão de gás, tanto na questão de inflação. Existem alguns lugares que não estão conseguindo ficar abertos todos os dias por causa da inflação, porque a energia está ficando muito cara, e a gente come energia. Vocês que me acompanham aqui há mais tempo, a gente faz tudo, né? A gente precisa de energia, tanto até para plantar alimentos, para colher os alimentos, para produzir os alimentos, para preparar a refeição, para manter um local aberto. Então, os alimentos fazem parte total da nossa vida. E o CPI acumulado da Europa como um todo, né, do bloco europeu, foi de 8,9%, enquanto esperado era de 8,6%. Pode parecer uma diferença mínima, mas isso faz muita diferença, porque o pessoal, cara, não vou manter as minhas reservas em euro, vou começar a comprar dólar. E é assim todas as crises. Pode pegar Tigre Asiático, Bolha.com, o acidente com as Torres Gêmeas, pode pegar 2015, pode pegar a crise financeira de 2008. Tudo isso fortalece o dólar, todo mundo corre para o dólar. E é isso que tem acontecido, apesar de estar tendo, né, um alívio, e a gente não sabe até quando esse alívio vai. Eu espero que esse alívio seja efetivo, porque se não for efetivo, a gente vai passar a ter muitos problemas. E para vocês entenderem, a União Europeia é muito difícil de dar certo, porque são países muito desiguais. A Alemanha praticamente leva a União Europeia nas costas por ser uma das maiores produtoras, ter uma economia mais funcional. E aí a gente tem vários países que são muito mancos. Seria a mesma coisa da gente colocar a América do Sul num bloco todo, e hoje o Brasil representa mais de 50% da América do Sul, e ia levar a América do Sul nas costas, e tudo isso traz consequências, e quem acaba sofrendo é o brasileiro, o Brasil. E quem acaba sofrendo agora é a Alemanha, mas ela vai ter que escolher entre se proteger ao invés de explodir juntamente com toda a União Europeia. E além disso, a Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, demorou demais para subir taxa de juros, né? E isso eu tenho que bater palmas para o nosso Banco Central. Por quê, pessoal? A gente é muito acostumado a lidar com inflação. A inflação não é um problema mais pra gente. A gente consegue ali fazer um balanço, sobe um pouquinho mais, a gente puxa daqui, puxa dali. Já esses caras, eles tinham que... eles tacavam lenha na fogueira de caminhão, vinha de trator jogando lenha na fogueira para conseguir fazer com que o país continuasse a crescer. E chegou num momento em que a inflação saiu do controle deles. E eles não têm, né, esse hábito, eles não têm esse tato ao lidar com a inflação. Então eles estão apanhando bastante, e provavelmente o Brasil vai ficar na frente aí nesse próximo ano, talvez 9 meses, 1 ano e meio. Não tem como definir, né? Nem tem bola de cristal aqui, e eu não quero comer caco de vidro da bola de cristal, porque eu tô prevendo o futuro de forma errada. Mas as minhas expectativas são essas: o Brasil vai sair melhor do que Estados Unidos e União Europeia, simplesmente pelo fato de que o Brasil sabe lidar com inflação. Para vocês entenderem o quanto isso é ruim, eu cheguei a postar no Instagram alguns stories falando sobre o problema de um dólar muito forte, até mesmo para as empresas. O Google reportou uma receita de 69,69 bilhões de dólares, mas o esperado era 69,90 bilhões. Então veio abaixo. O lucro por ação foi $1,21, enquanto o esperado era $1,28. E a justificativa foi a seguinte: com as áreas de marketing, com todo mundo, né, esperando o pior, todo mundo deixou de gastar, né, passou a investir menos em propagandas, em ads, que é o carro-chefe ali do Google. A gente tem o YouTube, a gente tem o AdSense, e além disso a Alphabet, que é a dona do Google, tem grande parte das suas receitas pelo mundo. E o exemplo que eu dei no Instagram foi o seguinte: para e pensa, se o Google Drive em 2019 era R$30 e ele continua R$30, em 2019, quando o Google convertia esses R$30, eles pegavam quase $7, tá? E hoje, quando eles fazem essa conversão, e eles não chegam a pegar nem $6, então teve essa contração. Se a gente pegar a lira turca, se a gente pegar o euro, o quanto o Google, né, perde nessa conversão para trazer para dólar, porque a sede do Google fica nos Estados Unidos, e isso faz com que as receitas das empresas sejam muito menores. No caso do McDonald's, somente 35% da receita é proveniente dos Estados Unidos. Olha isso, o restante é ao redor do mundo, né? E isso faz com que, se o dólar fique muito mais forte, como está numa imagem que eu estou colocando aí para vocês, o dólar é valorizado em face a euro, libra esterlina, em face ao ien japonês,
em face ao franco suíço, tudo isso faz com que as empresas tenham mais dificuldade de monetizar, porque ao mesmo tempo em que as pessoas no Brasil, na Europa, no Japão têm perdido poder de compra, analisa comigo, o salário dela agora compra menos. Se o Google aumenta, faz com que as pessoas, esse serviço talvez não sirva mais para mim, vou ter que cortar esse serviço. Então o Google prefere perder, né? Ele deixa de lucrar o que ele deveria, por quê? Para continuar tendo uma receita recorrente, porque ele sabe que depois aquilo ali vai se ajustar e as coisas podem voltar ao normal, elas vão ficar melhores. E aí o Google vai e segura a bomba. Então, pessoal, o dólar mais forte é ruim para o mundo todo e até mesmo para o próprio Estados Unidos e até mesmo para as empresas dos Estados Unidos. Ninguém quer um dólar forte demais. A gente quer um dólar na medida, todo mundo possa ter, que todo mundo possa comprar, que não corte o poder de compra de ninguém, que seja uma coisa estável. Então, por tudo isso que eu falei para vocês, é que o euro tem se tornado tão fraco devido à inflação, descontrole fiscal, devido ao atraso, devido às medidas, né, dos países da Europa que são extremamente burocráticos, eles não fazem o dever de casa deles e agora querem mandar no restante do mundo. A Alemanha tem sofrido muito por causa do partido de esquerda, eu não vou medir a língua aqui para falar para vocês, é culpa do partido de esquerda que cortou a energia nuclear e agora depende de gás russo. Porque, gente, desculpa, mas depender de inimigos é a pior coisa que você tem no mundo. Então, logicamente é bom ter seus inimigos perto para você ter controle sobre os seus inimigos, mas depender do inimigo para sobreviver é pedir a própria morte. Então, a Alemanha tá numa enrascada, a Europa tá numa enrascada e eles vão pagar muito caro pela agenda de esquerda deles, pela agenda ESG. É simplesmente por causa disso. Tudo começou com isso e aí a gente teve pandemia no meio, a gente teve agora a inflação e tudo isso tem um preço e eles já estão pagando o preço, mas é só o começo e pode ficar muito mais caro. E €1 a 0,90 centavos? Não sei, mas eu gostaria de ver porque a gente acaba aprendendo na dor. Então eu acredito que se isso acontecer, talvez eles tomem mais cuidado nas próximas vezes em que eles abdiquem de energia nuclear, de fornecimento próprio de energia, ao invés de depender de alguém tão instável como a Rússia. Tamo junto e é só o começo.